Hoje a gente vai continuar no tema sobre... A gente saiu já de dentro da caverna. A gente já descobriu que tem caminhos que são de Deus e caminhos que não são de Deus, a sarça ardente e o arbusto queimado, que a gente fez na semana passada. E essa semana a gente vai descobrir uma coisa muito legal. Que Deus nos ama exatamente como somos. E que Deus tem uma maneira meio esquisita de escolher as pessoas para Ele. Porque Ele escolhe sempre as piores. Então hoje a gente vai sair daqui com duas certezas. Uma, Deus me ama. E outra, eu sou uma das piores. Não. Porque Ele me escolheu. Eu não sou, nem vocês são, as pessoas mais do mundo. Se fôssemos assim, não estaríamos aqui nessa capela nessa segunda-feira à noite. Mas por que não somos tão bons assim? Deus escolhe cada um de nós. E a gente vai ver a escolha de um cara muito famoso, que foi até chamado de apóstolo, apesar de não ter conhecido pessoalmente Jesus Cristo, que foi São Paulo. São Paulo antes era chamado Saulo. E ele era um grande perseguidor dos cristãos. Nós vamos ler aqui a conversão de Saulo, que é esse São Paulo. Então nós vamos hoje meditar Atos dos Apóstolos 9, que diz assim: a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde ele esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco, e imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Gente, essa época aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido elevado aos céus,
E os Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por São Lucas, né? Uma continuação do Evangelho de São Lucas, é o Atos dos Apóstolos. E os apóstolos começaram a ser perseguidos. Saulo era tão mal, que as roupas dos mártires cristãos que morriam, ele pediu um manto, ele colecionava mantos. O manto de São Estevão, Estevão foi o primeiro mártir da Igreja Católica, né? O primeiro cristão que morreu em nome de Jesus Cristo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele vê Jesus Cristo e morre na graça de Deus. E o manto de Estevão, está escrito no Atos dos Apóstolos, foi depositado nos pés de Saulo. Saulo então era um fariseu, um judeu fariseu, perseguidor dos cristãos. O cara era inimigo de todo mundo mesmo. E estava andando para Damasco para fazer algo que ele acreditava que era certo. Ele estava fazendo aquilo em nome do Deus que ele acreditava. Quantas vezes a gente toma caminhos errados na vida da gente, achando que é a vontade de Deus na vida da gente, né? Não, essa é a vontade de Deus. Tô nela. Acontece que ele literalmente cai do cavalo. E assim também é na nossa vida. Nós que somos escolhidos por Deus, Deus até permite que a gente vá por caminhos que não são os caminhos dele. Mas em determinado momento, a luz dele brilha pra gente de tal forma que a gente cai do cavalo e percebe, opa, estou no caminho errado. Saulo, quando caiu do cavalo, ele não sabia de onde vinha aquela luz, quem era, tanto é que ele fala, quem é, Senhor? E Cristo fala, eu sou o Cristo a quem persegues. Por que me persegues? Hoje Cristo pergunta para você, vem cá, por que você continua andando em caminhos que não são meus? Por quê? Paulo não conseguiu responder. E aí fala para Jesus, então o que queres que eu te faça? Nós também não vamos saber responder, gente. Por que a gente insiste em caminhar pelos caminhos que não são da vontade de Deus? Que teimosia é essa? Essa expressão que é usada aqui na Bíblia, que diz assim, ó, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Isso aqui é uma expressão semelhante a dizer assim, é duro dar soco e murro de... Ixi, Maria, agora murro em ponta de faca. É duro viver dando murro em ponta de faca. É duro viver com essa cabeça teimosa. Teimosa, né, Bela? Eu, tô falando pra mim, cadê o espelho? Kel, é duro viver com essa cabeça teimosa? Por que você continua nesse caminho? Saulo então para de enxergar. Gente, quando a gente está centrado no umbigo da gente, tem aí piercing ou não, a gente não enxerga mais nada. E se a gente anda olhando para o umbigo, a gente tropeça. Assim também é na nossa vida. Enquanto a gente continuar enxergando apenas o que a gente quer enxergar, as verdades que a gente acha que são verdades, os caminhos que a gente escolheu para fingir que são caminhos de Deus, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. E isso é duro. Isso é duro. Deus não criou a gente para isso. Como é ruim. Mas aí então Paulo fica cego. E passa 3 dias cego, sem comer e sem beber. Essa é a morte do homem velho. Que lá adiante ele vai dizer, né, revesti-vos do homem novo. São Paulo viveu essa esperança de morrer para ele mesmo. E Cristo diz isso, se você quer me seguir, vai ser necessário você negar a si mesmo. Vai ser necessário você parar de olhar o umbigo, parar de enxergar só as suas verdades, para poder enxergar as minhas verdades na sua vida. Essa proposta Deus quer colocar na vida da gente hoje à noite. Para que a gente pare com esse nosso orgulho, é orgulho mesmo, gente, que você bota na cabeça, não, essa é a vontade de Deus. Você nem perguntou para Deus se é a vontade, não, mas essa é a vontade de Deus, aqui, ó.
E você vai rente e não dá certo, você sente que não dá certo, você não tem paz, e você continua seguindo essa vontade, você está cego e ainda não percebeu. Mas Deus permite que a gente caia do cavalo. Só que Ele não vai deixar a gente cair do cavalo, não. Ele suscita pessoas para virem trazer esse Espírito Santo de Deus na vida da gente, como suscitou Ananias. Agora é legal, porque quando ele fala para Ananias, vai lá em Saulo, Ananias fala, você tem certeza? Vem cá, esse Saulo, Jesus, não, você não está entendendo. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Quem é que você está querendo? A graça está com o destinatário errado, você não está entendendo direito. Ele está perseguindo a galera. Deixa cego, morrendo lá, pronto. Não ia ser muito melhor? É ele mesmo. Gente, quantas vezes a gente não pensa disso dos outros? Fulano? Não é? Ah, não. Aquilo ali não me engana, não. Daqui a pouco a máscara cai. E às vezes não. É mudança de vida. É mudança de vida. E mais, e quando a gente pensa, ah não, Deus não ia me escolher não. Pois eu digo pra você, quando Deus quer, Ele faz. Você sabe o que Deus fez uma mula falar? Vocês conhecem essa passagem na Bíblia? Está lá em Números 22. Balaão era um profeta. E tinha um rei chamado Balaque que queria que Balaão, tudo que Balaão falava acontecia. Então Balaque queria que o quê? Que Balaão fosse na terra dele e maldissesse o povo de Deus. Pronto, jogasse uma praga lá no povo de Deus. Pronto, ia jogar praga no povo de Deus, Balaque estava feliz. Mas Balaão pergunta a Deus, é isso mesmo que o senhor quer que eu faça? E Deus fala, não, esse povo é um povo bendito. E Balaão fica insistindo, não, mas eu vou lá falar com Balaque. Aí Deus fica meio chateado com ele e fala assim, então vai, mas você só vai fazer o que eu te mandar. E Balaão começa a pegar caminho por um lado, sentado na jumenta dele, na mula, vai para um lado que não era para ir e Deus faz com que apareça um anjo empunhando uma espada na frente da jumenta. Só a jumenta vê. Aí a jumenta empaca. Aí Balaão baixa na jumenta. Aí a jumenta vai para o outro lado. Aí o anjo tá lá, por aqui você não vem. Aí a mula fica quieta, empaca, ele bate. Na terceira vez que ele bateu, olha só que coisa, você não conhecia, é interessante, até mula fala na Bíblia. Números 22, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão, que te fiz eu, por que me bates já 3 vezes? Gente, se Deus faz uma mula falar, vai te fazer falar por ele também. Tenha fé. Gente, se Deus usa jumenta, Ele usa a gente. Ou vocês acham que Ele me usa por quê? É verdade. Às vezes a gente fala, meu Deus, por que eu? Por que você me escolhe? Eu sou tão imperfeito, eu não sei falar. Gente, Deus tem um gosto esquisito mesmo. Deus escolhe adúltero para falar por ele. Rei Davi foi adúltero. Escolheu o rei Davi. Deus escolhe um gago para falar por ele, Moisés. Como pode uma pessoa que vai ser aquela que vai dar a mensagem de Deus ser gaga, gente? Jesus tem piedade. Deus escolhe pecadores, Deus escolhe o que negou ele. De todos os apóstolos, o mais feioso foi Pedro. A feiura que ele fez. Não conheço. Não conhece. Como que você não me conhece, cara de pau? E chama para ser papa. Deus pega Saulo e vai fazer de Saulo um grande instrumento. O perseguidor agora vai ser um soldado de Cristo. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Logo a gente, que talvez o mundo olhasse e a gente não tivesse muito a oferecer mais para o mundo. Eu lembro tão forte quando eu fui chamada para a primeira palestra depois de separada. Eu sempre dei palestra para jovens, adolescentes. Inclusive quando eu era casada, minha história era sempre adolescentes e jovens, né? E foi muito interessante
quando eu separada, me chamaram para dar uma palestra no encontro de casal. Eu falei, mas você sabe que eu estou separada? Que a pessoa, pois é, menina, mas só tá vindo seu nome. Eu pensei, é a mania de Deus de querer ser hilário com tudo. Aquela palestra que a gente foi, né, Marcinha? Engraçado demais, a Marcinha não foi testemunha. Eu tô lá rezando lá dentro, né, que eu sempre antes de dar uma palestra eu oro lá dentro. Aí a Marcinha disse que a pessoa vira e fala da importância do casamento, que não sei o que, não sei o que. Aí eu vou pra ser... Aí agora com vocês, a Kel. Aí eu entro, oi gente, eu sou a Kel, sou separada. Como assim, Deus? Você não me avisou que eu não tinha feito o discurso antes? Mas claro que eu não estava pregando a separação, muito pelo contrário, né? O meu exemplo, né, de vida, o que eu passei, serve para que muitos casamentos não acabem. Mas Deus é hilário. Deus é assim. Por isso que escolheu a gente, né? Não porque somos os bons. Hoje o evangelho é o jovem rico, né? O cara, ele conseguia cumprir todos os mandamentos, chegou para Deus já, para Jesus Cristo já bancando o bom, né? Quase canta a música lá do Roberto Carlos, esse cara sou eu, porque Deus, Jesus falava, faça isso, eu faço desde pequeno, faça isso, eu também faço, eu faço. Aí Jesus fala, você quer ser perfeito? Larga tudo que tem, vem, segue meio, cara. Vai dar não. Sabe por que Deus não escolhe o perfeitinho? Porque o perfeitinho é tão perfeitinho que é autossuficiente. Não sabe que precisa de Deus. Deus escolhe a gente, as mulinhas, as jumentinhos, né? Escolhe a gente porque a gente sabe que sem Ele nada somos. A gente somos, ficou ótimo, né? Nós sabemos que sem Ele, aí, ó, olha aí, ó a jumentinha que ele escolhe pra falar aqui no nome dele, é isso. Nós sabemos que sem Ele nada somos. E se falamos, é porque é Ele quem fala em nós. Olha quantas vezes eu tô aqui na frente, falando pra vocês. E quantas vezes tudo que eu tô falando serve pra mim. E eu já me peguei ouvindo o vídeo depois, gente, é engraçado. Quando o Bruno bota o vídeo, eu ouço, né? Meu lado crítico. Eu já me peguei concordando comigo. Eu, nossa, é mesmo. Eu falei, não fui eu que falei. É porque não fui eu, é Deus. É Deus falando. E Deus vem trazer essa verdade hoje pra gente. Somos imperfeitos, sim. Somos perseguidores, sim. Adúlteros, gagos, tudo que você quiser de coisa errada. Eu sou tímida e não consigo falar. Eu sou muito sem vergonha e falo mesmo. Tudo que você tem, Deus ama de um jeito tão especial como amou Saulo. A palavra Saulo significa aquele que foi muito desejado. Ele perseguia, mas ele já era desejado por Deus. Tanto é que ele fala assim, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Um instrumento escolhido. Se a gente for na primeira Samuel 16, 7b, aqui está o motivo pelo qual às vezes a gente não entende as escolhas de Deus, mas Deus nos mostra hoje. Ele diz assim, o que o homem vê não é o que importa, porque o homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. A escolha de Deus por mim e por vocês é porque Ele olha o coração da gente, escolheu os nossos corações para morar. E eu descobri há muito tempo que não é preciso estar com esse coração arrumadinho para chegar a Ele, não, porque Ele é que é o bom pastor. E o coração, quanto mais sujo, mais feliz ele fica quando chega perto dele. Porque aí ele tem bastante trabalho. Ele fala, não são os sãos que precisam de médico, não, é quem está doente. Somos nós, enfermos, que não estamos firmes, que precisamos dele. E quando Saulo é abençoado, quando ele recebe o Espírito Santo, abre a visão dele.
Peça ao Santo Espírito de Deus para vir tirar a sua cegueira espiritual. Para que sua visão abra, para que caiam essas escamas nos seus olhos e você comece a ver. Para que você está aqui? Porque grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida. O inimigo insiste em lembrar a gente as coisas erradas que a gente fez. O nosso Deus insiste em te apontar o caminho adiante para dizer o que você vai ser. O nosso Deus olha para você e fala assim, para de olhar para trás. Olha ali, ó, é esse caminho aqui que você vai seguir. É isso aqui que eu sonhei para você. Na noite de hoje, a página do caderno foi virada. É página limpa. É entrega. Porque apesar de sermos quem somos, Deus olhou para cada um de nós e falou nessa noite, vai, porque este homem e esta mulher são para mim um instrumento escolhido. E quando Paulo assume a sua missão, ele assume o nome dele Paulo. Paulo significa pequeno, ele era baixinho. Ele assumiu a condição dele, ele era pequeno mesmo, sou pequeno. Zé pequeno. Assume. Assim como a gente tem que assumir, quando você assumir uma missão de Deus, assuma, eu sou pequena mesmo. Sou um Paulo, sou uma Paula, sou pequena para assumir isso, mas eu vou assumir. E Paulo imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre isso. Apesar de não merecermos, Deus nos escolheu. E nos escolheu por amor. Eu vou colocar uma música aqui. Essa música, quem canta é um ex-cantor da Timbalada. Ninguém vai sair dançando. É uma música de Deus, gente. Mas ele fala da conversão dele, quando ele se converteu. E eu sei que você vai se enxergar nessa música também. Então fecha o olho aí, gente.